Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham semanalmente, as nossas lives. Esse que vos fala é o pastor Paulo Fontes, pastor na Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, Então, para você que está chegando nesse exato momento, meu cordial bom dia, boa noite, Seja bem-vindo aqui à nossa live. E você pode, então, participar assim, ao vivo, deixando seu comentário, expressando a sua opinião. E eu vou pedir um favor para você. Se esta live, a mensagem que será transmitida em breve, falar o seu coração, compartilhe a nossa página, compartilhe essa mensagem. Nos ajude a divulgar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Se vá no nosso canal no YouTube também, divulgue o nosso canal, se inscreva no nosso canal, até aqui em vermelhinho, em algum lugar aqui embaixo, inscreva-se. Você vai lá, se inscreve, deixa o seu comentário e assim você está nos ajudando a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Pois bem, meu amado, minha amada, eu quero pensar com você nesta noite sobre o tema o poder da fé. Eu quero falar de fé. Você observa que tem uns 3 meses, você que nos acompanha aí semanalmente, que eu estou falando só sobre o personagem Abraão. E eu quero falar hoje sobre o poder da fé. E nós vamos meditar em Romanos capítulo 4 sobre fé. Nós vamos caminhar juntos por alguns minutos falando sobre fé. Então você faça sua sala de vídeo, convida seus amigos para ouvir essa mensagem acerca de fé. E como eu falei, se essa mensagem falar o seu coração, nos ajude a divulgar o Evangelho, compartilhando a nossa página, compartilhando a nossa mensagem, compartilhando o nosso canal no YouTube, enfim. Nos ajuda a compartilhar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, Abraão, ele era o pai da fé. Por quê? Você deve estar se perguntando, por quê? Sabe por quê? Porque Abraão foi o primeiro a crer antes de ver. Quero contar aqui uma breve ilustração. Quero contar a história, você já deve ter ouvido essa história, do cavalo que caiu no poço, ou num buraco. E o dono não tinha como tirar aquele cavalo. E por isso o dono resolveu, disse, olha, já como eu não tenho como tirar o meu cavalo, eu vou enterrá-lo para não vê-lo sofrer. E aí o homem começou a jogar terra. Só que cada pasada de terra que o homem jogava para soterrar o cavalo balançava a terra e ia subindo. Balançava a terra e ia subindo. A pá de terra caía em cima dele, ele sacudia a terra e ia subindo em cima da terra, ia subindo em cima da terra, ia subindo, até que chegou no topo. Queridos, qual é a aplicação da história desse cavalo que caiu no poço com a nossa fé? Meus amados irmãos, a fé, ela não se conforma com as más notícias. Ela não se conforma com as coisas difíceis, ruins.
ela não se conforma com a derrota, mas ela supera tudo. A fé supera tudo. Qual é a diferença entre crer e fé? Fé, meus amados, é crer naquilo que nós não vemos. Nós temos aprendido acerca do capítulo 11, versículo 1 de Hebreus, que vai nos dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, fé é crer naquilo que não vê. E crer é agir pela fé. Vamos relembrar a história de Abraão, que pela fé saiu de sua terra, do meio dos seus parentes, do meio dos seus familiares. A fé de Abraão levou ele já de idade avançada de 100 anos a ter um filho e depois entregar esse filho para Deus. E eu quero te fazer duas perguntas nesta noite. Nesta noite não, as duas primeiras perguntas de hoje. Você tem fé? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: como ter uma fé poderosa? Você já se perguntou como eu posso ter uma fé poderosa? Pois bem, meus amados, eu quero refletir juntamente com vocês acerca dessa fé poderosa. E nós vamos aprender juntos sobre como é a fé poderosa, baseado na carta aos Romanos, no capítulo 4. Então, a fé poderosa é a fé que nos dá o direito à bênção. Veja o que é que diz em Romanos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Vai nos dizer assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Observem, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Criou Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Queridos, Abraão, sem ter praticado nenhuma obra da lei, mas agindo por fé e pela fé, recebeu a bênção com direito, como um trabalhador que recebe o seu salário. A bênção, meus amados, é o resultado da fé. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar. A segunda coisa que quero destacar nesta noite é que a fé poderosa, pela graça, nós recebemos a promessa. Veja o que é que diz a palavra de Deus, ainda no capítulo 4 de Romanos, do versículo 13 até o 16. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão,
ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Meus queridos, tudo que Deus faz é de graça e pela graça. Não há nada que nós possamos fazer além de crer. Crer na promessa da graça de Deus. É tudo que nós precisamos e devemos fazer. Muitas pessoas querem pagar algo que Jesus já pagou por nós lá na cruz do Calvário. Quero contar aqui uma outra ilustração de um homem que estava carregando um peso pela estrada, andando, e de repente para alguém com uma caminhonete e oferece uma carona para esse homem. Esse homem ganhou uma carona, mas ele entra no carro e continua carregando o peso dentro do carro. Moral da história: tem pessoas que querem continuar pagando aquilo que Jesus já pagou na cruz por ele. Entrega o teu fardo a Jesus. Meus queridos, a terceira coisa que quero destacar nesta noite é que pela fé, até o que não existia passa a existir. Até o que não existia passa a existir, diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Que maravilha! É importante você lembrar que lá no início, no livro de Gênesis, Deus criou o mundo pela sua palavra quando não existia nada. Quando o mundo era apenas um abismo imerso em águas. E diz o texto que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Queridos, esta é a matéria-prima de Deus. É trazer existência ao que não existe. Presta atenção que o carpinteiro, para fazer a sua mesa, ele precisa da matéria-prima. Qual é a matéria-prima do carpinteiro ou do marceneiro? A madeira. Mas a matéria-prima de Deus é o poder da palavra. Observe que nos primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1, essencialmente, e capítulo 2, Deus criou o mundo pela sua palavra, quando não existia nada. Era só um abismo, uma escuridão, água e céu. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E o que me chama a atenção é que lá em Marcos capítulo 11, versículo 24,
Jesus, ele nos ensina a crer que nós já recebemos. E olha o que é que Jesus nos ensina. Jesus diz assim, olha, em Marcos capítulo 11, versículo 24, ele nos ensina a crer que aquilo que nós orarmos, que nós pedirmos, já recebemos. Romanos 4 também falou isso. Aí diz assim Jesus, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo, receber e tê-la-eis. Olha, você pede, você ora, pede e crê que já recebeu. E vai receber. Porque quem está falando aqui é o Senhor Jesus. É aquele que tem para dar. E a Bíblia diz que ele não é homem nem filho do homem para que minta. Olha, presta atenção no versículo. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires, pedirem como? Orando, crendo, recebereis e tê-la-eis. Meus amados, presta atenção uma coisa. Nós precisamos chamar à existência aquilo que nos falta. O que é que está faltando para você? O que é que está faltando na sua casa? O que é que está faltando no seu relacionamento familiar? O que é que está faltando nos seus projetos, nos seus planos? O que é que está faltando na tua vida? O que é que está faltando na tua família? O que é que está faltando no teu trabalho? Começa já a chamar à existência aquilo que falta. Como? Fé. Com fé. Perdão, libertação, paz, alegria. Eu não sei o que está faltando para você. Eu sei que se você pedir com fé, crendo, você vai receber. E você terá no nome de Jesus. E eu vou dizer mais uma outra coisa para você. Se essa palavra aqui, se você pedir, orando, crendo, e você não receber, olha, está arriscado eu rasgar minha Bíblia e deixar de ser pastor. A não ser que você esteja fazendo como o Tiago diz. Pedis e não recebeis, porque pedis por vosso próprio deleite. Meus amados, eu não sei o que está faltando na sua vida. Não sei se é falta de perdão, se é falta de fé, se é libertação, se é paz, se é alegria. Isso é uma promoção no trabalho. Só você e Deus sabe o que é que está faltando para você. Mas medita nesse texto de Marcos, capítulo 11, versículo 24. A quarta coisa que eu quero destacar nesta noite está no versículo 18 do capítulo 4 de Romanos. Para as pessoas que estão entrando agora, nós estamos meditando sobre o poder da fé em Romanos capítulo 4. A quarta coisa que eu quero destacar é que a fé poderosa, ela faz com que ela espera contra a esperança. A fé espera contra a esperança. Meus queridos, diz a palavra de Deus assim, ó, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme
o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Pastor, mas aí ele falou para Abraão, está falando para você hoje. Você só precisa crer. Só crer. Em vez de ficar se lamentando, creia, peça, orando, crendo, que você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Queridos, muitas vezes as pessoas nadam contra a correnteza e são levadas pela enxurrada da vida. Queridos, muitas vezes nós não podemos ouvir o que nos falam de mal e apenas crer, como fez Saul quando zombaram deles. Quando Saul foi rei, zombaram de Saul. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 26 e 27, vai dizer: E foi também Saul à casa em Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém ele se fez como surdo, se fez de surdo. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Saul, entrou pelo ouvido e saiu por outro. Saul poderia ter ficado cabisbaixo, poderia ter murmurado, mas o rei, é de costume, quando alguém visita um rei, ou quando o rei chega em algum lugar, dá presente a qualquer autoridade, não era só o rei naquela época. Você observe que as pessoas desprezaram a autoridade máxima daquela época, abaixo de Deus, e não lhe deram presente como era de costume, era quase que uma lei, quase que uma obrigação. Mas diz o texto que Saul se fez de surdo, entrou aqui e saiu aqui. Ele poderia estar se lamentando, porque ele era rei, ninguém creu, ninguém deu presente. Pensa comigo se às vezes não é assim com você. Quando a gente escuta aquilo que não gosta, a gente fica chateado, angustiado, nervoso, até bravo. A Bíblia diz que Saul se fez de surdo. Queridos, aí vem uma pergunta, mais uma, né? O que é esperança? Meus amados, esperança é algo profundo. Por quê? Esperar, confiando, crendo, é a continuação da fé. Quando eu espero confiante e creio, eu estou dando continuidade à minha fé. A minha fé está progredindo. Ok? A quinta coisa que eu quero destacar nesta noite, a fé, ela admite as dificuldades sem desanimar. Eu sei que está difícil. Ô céu, ô terra, ô que vida difícil. Para de murmurar e age. Para de reclamar. Admita sim que existe dificuldade sim, mas não é para desanimar. Olha o que é que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 4, versículo
19 até o 22. Preste atenção que eu vou ler bem devagar. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. E o versículo 22 diz: assim isso lhe foi também imputado como justiça. Meus amados, a fé é algo interessante. A fé não ignora os problemas. Quem tem fé sabe que os problemas existem, mas leva mais em consideração aquilo que crê do que aquilo que vê. Você entendeu? Porque a fé ela não ignora os problemas, mas leva mais em conta o que crê do que o que vê. Abraão e Sara, eles sabiam que era difícil uma mulher de 90 anos, um homem de 99 ter um filho. Mas diz o texto que eles foram fortalecidos na sua fé, como? Dando glórias a Deus. Eu, se eu fosse você, aí mesmo onde você está, eu daria um glória bem alto, assim, ó. Glória a Deus! Assim, para todo mundo, todo o universo ouvir. Ô, glória! E esse glória a Deus tem que ser com convicção de que se cumprirá a promessa de Deus na tua vida, na tua família, na tua casa. Você crê nisso, amém? A sexta coisa que quero destacar nesta noite é que a promessa da fé é para todos nós. Não tem ninguém mais especial ou menos especial. Não, a promessa é para todos nós. Mas para todos nós, quem? Todos nós que temos uma intimidade com Deus. Ok? No capítulo 4 de Romanos, versículo 23, 24 e 25, vai nos dizer: ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os que cremos, presta atenção, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus Cristo nosso Senhor. Coisa linda, né? O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Nós fomos justificados por Cristo na sua ressurreição. Quando Satanás vai à presença do Pai te acusar, é Jesus quem te justifica. Eu já dei esse exemplo aqui e vou dar de novo. Quando alguém comete, ou algum ser humano em nossa sociedade, em nosso país, comete um delito, ele vai ser julgado. E lá tem o juiz, o promotor de acusação e a defesa, que é o advogado. E aí esse advogado, que é a defesa, vai jogar a tese da acusação por terra e justificar, né, o delito de seu cliente perante aquele juiz. No reino de Deus,
também nós temos o Pai, que é o justo juiz. Temos o nosso acusador, que a Bíblia diz que ele nos acusa 24 horas, chamado Satanás, diabo, cramulhão, vermelhinho, escamudo, chifrudinho, tem tanto nome sujeito, mas é ele que te acusa 24 horas diante de Deus. Mas a Bíblia também diz que nós temos um advogado junto ao Pai, e esse advogado é Jesus Cristo, e é ele quem nos justifica. Porque quando Satanás vai lá te acusar daquilo que você errou, e Deus olha, ele não consegue te ver. Ele vê o filho dele, que foi crucificado por você. Então quem te justifica é Jesus. Quem nos justifica é Jesus. Queridos, observe que a mesma promessa serve para todos nós. E Deus pode fazer o impossível em sua vida. Não há nada impossível para Deus. Deus pode fazer o impossível em sua vida. Você crê nisso? Amém? Pois bem, quero concluir essa nossa breve reflexão dizendo para você o seguinte: para crescer, né? Você que é mãe, você sabe que o seu filho, para crescer, ele precisa ter uma boa alimentação, né? E a primeira alimentação é a amamentação. E ele também precisa se exercitar, ou seja, buscar se movimentar para exercitar os músculos e crescer. Para nós termos uma fé poderosa, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus e exercitar a nossa fé. Como? Crendo na palavra de Deus, pedindo em oração, crendo que já recebeu pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, trazer à existência aquilo que não existe, como disse a palavra de Deus. E a última pergunta da noite que quero lhe fazer: você tem uma fé viva e poderosa? Responda para você, meu amado, minha amada. Responda para você. Oração, meus amados, é o que torna a nossa fé poderosa. Quer seja no altar, quer seja de joelho. Lembra o que é que disse Marcos capítulo 11, versículo 24? Por isso vos digo, olha Jesus falando para você, por isso vos digo, que tudo o que pedires, orando, crendo, que recebereis e tê-la-eis. Então, se você pede em oração, crendo que já recebeu, você vai ter, porque essa é a promessa de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Coloca a tua fé em prática. Eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer a você que nos acompanhou ao vivo e quero dizer para você o seguinte: nós estamos criando na Primeira Igreja Batista em Tupaciguara o Ministério de Oração, que vai ser uma bênção para cada um. Talvez nós comecemos com um grupo muito pequeno, mas o desejo, primeiro de Deus, e o desejo do meu coração, que nasceu do coração de Deus para o meu coração, é que toda a igreja se envolva em oração, pequenos grupos de oração.
E aí nós vamos implantar esse ministério. E só lembrando que todas as sextas-feiras, nós, para quem puder, nós vamos estar fazendo uma reunião de oração numa chácara aqui dentro da cidade com uma família. Você é nosso convidado. Amém? Eu quero aqui agradecer aos nossos irmãos, a Gabriele, a minha esposa, a Flaviana, o Aires e outros que tiveram aí ao vivo, e quero orar por vocês. Amém? Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus excelso, Deus soberano, Deus de amor, Deus de infinita bondade, em cuja presença nós nos colocamos diante do Teu altar, com perdão dos nossos pecados, ó Deus, para Te agradecer, ó Pai, por esta palavra que o Senhor nos deu, palavra de fé, que esta palavra fale ricamente ao coração dos meus irmãos. Quero colocar a vida do Aires, da Gabriela, da Bruna, da minha esposa, minha família, a família deles, Flaviana, Ailton, a Cida, Renato e todos que têm nos acompanhado, Augustinho, Cecília, Rose Martins, Flávia e tantos outros que têm nos acompanhado aí diretamente, e a toda a Primeira Igreja Batista em Tumpaciguara. Te agradecer, ó Deus, pela concordância dos nossos irmãos em voltar às atividades na igreja a partir do dia 1º de novembro, para a honra, para o louvor e a glória do seu nome. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do meigo e doce Espírito Santo de Deus, seja conosco e com toda a sua igreja espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus vos abençoe. E mais uma vez eu peço, nos ajuda a divulgar o Evangelho. Se essa mensagem falou no seu coração, compartilhe a nossa página com os seus contatos das redes sociais. Pode ser que alguém esteja precisando desta palavra. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir.